Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a Emar iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos, criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a Emar, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Emar, referência em qualidade. Olá você, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo ao programa Íris Decalaf. Se você estiver assistindo pelo canal 7 da NET TV, por as nossas mídias sociais, pelo Instagram, Facebook, canal do YouTube, programa Íris Decalaf, a gente está por lá. E nós começamos o nosso programa passando para você a tranquilidade que nós estamos aqui absolutamente seguros pela sanitização da Mata Pragas. Você está vendo aí um vídeo, foi feito hoje de manhã, então aqui nós estamos absolutamente seguros. Mata Pragas, na Avenida Doutor Fernando Costa, e se você tem a sua empresa com funcionários, considere sanitizar pela Mata Pragas. Nós estamos no nosso segundo programa da série intitulada Preconceito, onde na semana passada nós falamos sobre orientação LGBT e hoje nós vamos falar sobre racismo. E muito a propósito dos tempos de hoje, tempos de pandemia, eu queria falar uma coisa para você, te contar uma história. Eu tenho um amigo meu que ele estava me contando que quando ele tinha os seus 10 anos... um amigo dele que tinha sido escravo, já tinha lá quase seus 100 anos, tinha testemunhado o dia da abolição, estava narrando para ele como foi o dia da abolição. O governo chegou e disse que a partir daquele momento os negros estavam libertos, os escravos não eram mais escravos. Qualquer pessoa que tivesse escravo dentro da sua propriedade seria considerado fora da lei. Então o que acontece? Os senhores de escravos jogaram os escravos fora. É duro falar isso, mas esse é o termo. Jogar os escravos fora. Eu gravei em 1900 e lá foi bolinha, bolinha mesmo. Eu gravei uma novela chamada Paiol Velho na TV Cultura, onde nós gravamos numa fazenda de café. E eu consigo quase que visualizar aquele dia. Os negros todos na rua, numa estrada, sem nem saber para onde ir, o que era norte, o que era sul. Vamos lembrar que naquela época os negros estavam chegados da África, eles não conheciam nada, eles só conheciam o mar, canoa e a fazenda, o porto onde eles eram negociados e a fazenda dos seus senhores. Esses negros, eles tinham que roubar para sobreviver. Uma questão de subsistência, de sobrevivência. As mulheres, por sua vez, elas tinham algum dote de culinária, então elas eram contratadas para a cozinha, a troco de comida. E elas roubavam a comida para levar para os homens, não para os seus homens, mas para os homens negros. Inclusive, esse senhor que relatava isso para o meu amigo, ele dizia, minha filha, meu filho, se existem homem negro, é porque as mulheres os salvaram. Hoje, quando você vê, eu não sei se vocês tiveram acesso a um vídeo que circulou na internet esses dias, de um comerciante em Ribeirão Preto.
a fiscalização entrando no estabelecimento dele e dizendo que ele tinha que abaixar as portas, e ele dizendo, não, eu vou trabalhar, eu tenho que trabalhar. Então, eu acho que é um problema que, se eu tiver errado, por favor, deixe nos comentários, me corrijam, mas é um problema estrutural do governo brasileiro. O governo chega com as suas leis, eles fazem as suas leis, querem que sejam cumpridas e não oferecem suporte. Então, naquele tempo, no tempo da escravatura, no dia da abolição, soltaram os negros sem nenhum apoio, sem nenhum suporte, sem absolutamente nada. Hoje, na nossa pandemia, o governo chega e diz, olha, você tem que fechar suas portas, porque senão você estará contra a lei. Eu tenho um cliente meu que foi multado em R$6.000. E aí? Quando é que a gente vai parar para pensar em mudar essa estrutura de governo que a gente tem? Porque é uma estrutura de governo. Para conversar sobre isso e muito mais, eu tenho aqui comigo hoje o Alexandre, muito bem-vindo, doutor Alexandre Felipe de Oliveira. Muito obrigado pelo convite. É muito importante a gente falar sobre esse tema tão atual e, infelizmente, tão recorrente aqui no nosso país. O doutor Alexandre, ele é psicólogo clínico e social e é administrador de imprensa. De empresas. Eu tenho lá na outra ponta, eu tenho o doutor Éder Serafim, ele que é advogado. Muito bem-vindo, doutor Éder. Obrigado pelo convite. Aqui do meu lado, eu tenho essa mulher maravilhosa, elegantérrima, professora Milene Mineira, que é uma professora pós-graduada e hoje trabalha como massoterapeuta. Se aposentou e tem umas mãos de fada, né? Muito obrigada, Iris, pelo convite, por estar aqui com vocês. Sou muito grata por isso. E vamos lá, né? Vamos ver o que vai ser esse debate hoje, porque eu estou curiosa para ver o que vai acontecer no meio de tanto preconceito e tanto racismo que a gente ainda vive, infelizmente. É verdade. E do meu lado direito aqui eu tenho a Juliana Costa. Ela é pedagoga e pesquisadora. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de conversar sobre esse tema tão recorrente e tão importante na sociedade. E o interessante é que a Juliana também é vice-presidente do Movimento Negro de Rio Preto, é isso? Sim, sou vice-presidente do Conselho Afro Municipal de São José do Rio Preto. E do lado dela tem o Itamar Augusto, ele é professor de capoeira e MMA. Isso, muito prazer estar aqui, muito prazer a todos aí. Sou da cidade de Ibirá. Vamos ver o que vai dar nesse debate aqui. Oh, meu Deus do céu! Eu tô bem hoje, ó. O povo não sabe o que vai dar. E lá na ponta, o Claudinei Lopes. Bem-vindo, Claudinei. O Claudinei, ele é técnico em informática, tecnólogo, né? Tecnólogo em informática, atuo na área de telecomunicações há mais de 30 anos. Me sinto honrado de ter sido convidado por você a participar desse debate. E também estou curioso e quero debater com vocês aqui e aprender um pouco das experiências de todos. Gente, olha, sempre, eu estou fazendo questão de falar os títulos, né, de todo mundo, para mostrar quem nós somos, né? O preto, ele, que agora é preto, né, Juliana? Nós temos a oportunidade de utilizar, na verdade, 3 termos, né? O preto, e o pardo e o negro. Onde o negro incluiria o preto e o pardo, e aí, na verdade, esses termos são utilizados pelo IBGE, né? Quando a gente pensa justamente nesse termo, né, como em outras instâncias também, quando a gente pensa na palavra, a gente está tentando empoderar as pessoas. Então, hoje também surge muito esse debate, né, do como é o correto eu me dirigir a uma pessoa negra. É preto, é pardo, é negro. Então, a gente pode utilizar esses três termos. Gente, olha, foi no dia 13 de maio de 1888, tá? Que foi o diploma legal da abolição da escravatura. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu primeiro artigo, diz que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Doutor Alexandre, o racismo é a prova de quanto ainda somos primitivos, não é verdade? Não, é verdade. Infelizmente, em pleno século XXI, ainda a gente tem que falar sobre isso, né? E quando eu falo de racismo, a gente pensa assim,
O ser humano, ele nasceu racista ou ele é uma construção? Ele é uma construção, né? Eu costumo dizer o seguinte, se eu pegar um bebê e colocar aqui no estúdio e passar uma barata, o que o bebê vai fazer? Vai pegar a barata, vai brincar, vai chacoalhar, e o que os pais vão fazer? Vão matar a barata, pega o bebê, bate, ou seja, o bebê aprendeu a ter medo de barata. E é assim, mais ou menos, que funciona com preconceito. Claro que de uma forma muito mais complexa. A pessoa ela vai vivendo tudo que está à sua volta, vai percebendo as situações, vai vendo a estrutura e vai formando os seus conceitos e os seus preconceitos. Da mesma forma que pode construir, também pode desconstruir. Mas é muito mais difícil essa desconstrução, porque vai mexer com valores, vai mexer com o certo e com o errado. Mas é muito importante essa desconstrução, você reconhecer que existe o racismo para só assim poder desconstruir. Eu costumo brincar com as crianças, né? Eu sou da educação infantil, né? Sou formada em pedagogia. E, geralmente, quando eu começo a conversar com os pais sobre a questão racial, sobre o racismo, vem muito essa primeira pergunta mesmo, né? A partir de quando que nós nos tornamos racistas, né? E eu brinco, na verdade, tem um termo que a gente utiliza muito na educação que se chama currículo oculto. E esse currículo oculto permeia toda a nossa vida. O que é o currículo oculto? Eu olhar, por exemplo, para a televisão e perceber que tem só pessoas brancas na televisão. O que eu estou falando para aquela criança quando ela assiste aquele programa e não se reconhece, por exemplo, sendo uma criança negra? Que aquele não é um lugar para ela. E o que eu digo para as crianças não negras quando elas veem aquilo? Que aquele também não é um lugar para outras crianças negras. Então, a gente precisa observar, é muito o exemplo que ele utilizou, né, sobre a barata. As crianças e as outras pessoas têm uma percepção muito complexa do mundo, além do que nós falamos. Eu acho que é uma questão muito interessante, porque eu, quando ainda estava bem atuante como atriz, em 1900 e bolinha, eu lembro que... Onde é que eu estou? O que vocês estão? Ali! Eu me lembro que uma vez nós nos reunimos na Associação Brasileira de Imprensa, um grupo de atores querendo e exigindo, demandando mais a presença do ator negro, né, nas novelas. E aí eu me lembro que o Daniel Filho fez uma pergunta que ficou todo mundo... não tinha como responder. Eu dou meia hora para vocês me listarem 10 nomes de atores negros e 10 nomes de atrizes negras. Naquele tempo, 1900 e bolinha, você tinha Ruth de Souza, a Leia, Iris Decalaf, Solange Couto, Glória Cristal, Eliane Araújo e acabou. Acabou, você ficava... Cadê o resto dos dedos? Homens, você tinha Gésio Amadeu, o Grande Otelo ainda era vivo. Você tinha Ricardo Dias, Cosme dos Santos Então, quando eu comecei o programa e falei os títulos de todos, porque vocês precisam reconhecer que nós aqui somos uma elite, gente. Uma elite. Essa não é a verdade da população negra, da população preta do Brasil. Eu concordo contigo e infelizmente, isso é uma situação que nós demoramos um pouco para reconhecer e poucos ainda reconhecem. Muitos ainda colocam como sendo algo de mimimi, vamos dizer assim, né? Ou mesmo um exagero por parte de nós, negros, quando pedimos mais participação, mas não é. Como você começou na introdução do programa, mostrando no final, no início dessa história toda, quando teve a declaração da abolição da escravatura, isso não foi feito com nenhum tipo de planejamento. Então, passa a ser uma coisa normal o negro não estar inserido nas principais lideranças do país ou mesmo nos pontos de destaque do país. Então, nós acabamos sendo vistos, quando temos o básico, como sendo uma elite, quando não é nada disso. Nós só queremos uma participação mais presente daquilo que é o real para a sociedade, que todo mundo tem que ter direito e tem que ter participação, né?
Não, é que o negro vai em busca também, né? Que saia, né? E aí, doutor Éder, quanto tempo, Márcia, eu vou deixar para quando a gente voltar, o doutor Éder falar conosco, falar do que existe a nível de suporte legal, né? Porque a gente sempre traz um advogado e um psicólogo, meu filho, são duas coisas que não faltam. Porque a gente tem sempre que saber, não é só a Lei Afonso Arinos, o que a gente tem mais. Nós vamos ali em intervalo e voltamos em seguida. Não sai daí não, nossas redes sociais, siga a gente. Bateu aquela fome? Queijo derretendo, napolitana, mussarela, calabresa, mexicana, baiana. Tá esperando o quê? Ligue, venha retirar. Peça para entregar. 3512-2399. Não deixe de pedir a sua pizza no Ponto da Pizza, a mais gostosa de Rio Preto. 3512-2399. Na Avenida Danilo Galeazzi, 1589, ao lado da Caixa Econômica. Gente, desde o assassinato brutal de George Floyd em Minneapolis, né, que a gente parece que teve uma consciência, chacoalhou. A gente teve os mártires, né? Tem mártires e mártires e mártires. Mas eu acho que o George Floyd, ele é o nosso último, quiçá seja o nosso último mártir da causa ou da raça negra, eu não sei como eu diria. A gente tem aí Luther King, a gente tem Mandela, a gente tem pessoas que realmente lutaram pela causa e a gente espera que realmente George Floyd tenha sido o último. Doutor Éder. Sim, sim. Lei Afonso Arinos, que mais? O que a gente tem legalmente? O que a gente pode fazer? A gente tem um Estado com uma estrutura que não permite que a gente faça planejamentos, né? É tudo assim. Eu costumo dizer que o racismo ele aconteceu de direito e não aconteceu de fato, né? A escravidão, indiretamente, ela existe no nosso país. Quem é negro sabe a luta que quão mais difícil o número de óbitos que tem de jovens negros no nosso país é uma coisa absurda. Falou essa revolta toda do George Floyd nos Estados Unidos, como um mártir, né? Mas aqui no nosso país nós temos diariamente vários George Floyd mortos e não gera tanta comoção. Hoje, nos últimos tempos, vamos pegar os últimos 15 dias, a quantidade de vídeos, de agressões que negros vêm sofrendo é uma coisa bizarra. Teve aquela moça, aquela senhora lá naquela... Isso, essa semana, na uma Zona senhora de Leste de 63 anos, se não me engano. 51 anos, que foi agredida brutalmente,
foi puxada pela própria rua, o policial colocou O joelho o dela. joelho em cima do Ah. pescoço, né? Uma coisa desumana. Então é por isso que eu falo que a escravidão ela acabou de direito, mas não acabou de fato. Justamente como você disse no começo. Aboliu a escravidão, ok, e agora o que a gente faz com o negro? Nosso país, infelizmente, não deu estrutura nenhuma para os negros. Doutor Éder, é importante ressaltar que a gente não pode nem culpar os senhores, porque o problema é o seguinte, se os senhores dessem guarita, eles estariam contra a lei, tipo, hoje eles seriam multados? Mas eu não falo questão de guarita, eu falo questão de estrutura. Não, de estrutura. Por exemplo, guarita. os negros, vamos pegar o Rio de Janeiro, por exemplo, a história conta que quando eles foram abolidos, eles começaram a ocupar a orla. Automaticamente eles foram expulsos para a região periférica. Isso daí foram os brancos, foram os latifundiários que tinham grana e que demandavam o poder naquela região. Daí onde surgiam as comunidades, a favela, onde os negros começou a ser embecados, acuados nesse sentido. Agora, juridicamente falando, nós temos avanços, mas em passos muito pequenos, como todas as minorias do nosso país. Nós vemos passando por várias dificuldades. Luta, por exemplo, a nossa Constituição de 88, em seu artigo 5º, lá quando foi promulgada, diz que todos são iguais perante a lei. Isso daí é o princípio da isonomia. É onde é a nossa carta maior, a nossa lei maior do país prega isso, que na prática a gente não vê. Vamos falar da lei, né, que foi dita aqui. Nós temos o crime de racismo e temos o crime de injúria racial. Nós sabemos que para você configurar, enquadrar um crime de racismo, é muito difícil. Só para distinguir um do outro, a injúria racial é quando a agressão é contra o próprio indivíduo, é contra a pessoa dele. E o racismo, quando pega uma coletividade, por exemplo, eu vou entrar no estabelecimento e ser proibido de entrar por ser negro, por exemplo. Isso é o crime de racismo. Mas eu entendo que quando acontece, que nem aconteceu no campo de futebol há poucos anos atrás, uma torcedora chamar o goleiro de macaco, ela está não falando do goleiro, ela está falando de todos os negros que representam o macaco para ela. Então, para mim, era um crime de racismo. E óbvio que ela foi enquadrada como injúria racial, que as penas são mais brandas. Por exemplo, o crime de racismo é inafiançável. A injúria racial, eu pago fiança e tô pronto. Então, assim, nós temos que ocupar os espaços. Nós temos que ter negro. Por isso que é importantíssimo falar títulos, porque nós temos que ocupar os espaços. Nós tivemos uma política de cotas que é muito importante para preencher essa lacuna que o Estado deixou para nós. O Estado não foi congruente conosco. Ele deixou a nós a deriva, literalmente. Isso quando eu falo desde a abolição da escravidão até os dias atuais. Se nós olharmos os índices de desigualdade social, é uma coisa absurda. 55,7%, me corrige, da nossa população é declarada negra, preta... 52%. 52,9% dos brasileiros. Diminuiu? Porque eu olhei de 2019, estava 55%, que alto se declarava. Hoje, como que a maioria da população que vive em vulnerabilidade social são os negros? Se nós pararmos para pensar que 3 a 4% dos que concluem o curso superior são negros. Aí você vem me questionar, você quando eu falo a sociedade, me questionar que cotas não é importante. Óbvio que é importante, porque se eu não der a isonomia, se eu não der condições de igualdade, eu não consigo colocar o negro ocupando os espaços. E aí, se a gente entrar na seara de meritocracia, cai tudo por terra. Porque como eu, que vim num colégio, numa educação básica, com minha mãe trabalhando o dia inteiro, muitas vezes criado só pela mãe, né? E tendo que estudar e cuidar de irmão, vou competir com alguém que sempre estudou nos melhores colégios, nunca precisou lavar uma louça, nunca precisou pegar um transporte público. Então, falar de meritocracia nesse sentido não faz muito sentido. Então, o que acontece? Nós temos que mobilizar o judiciário lentamente para que sejam vistos, para que tenha ideias, para que comece a sair jurisprudências, para que as coisas comecem a acontecer. Nós tivemos esse mês, nós estamos em julho, final de junho, uma resolução do TSE que fala obrigatoriedade de 20% das vagas para os mandatos eletivos serem preenchidos por pessoas pretas, pardas ou negras. O mundo veio abaixo, porque onde que fizeram as cotas para mulheres, lá em 2012, nas eleições, e agora estão querendo colocar as cotas para os negros, justamente para tentar equiparar. Tentar pelo menos equilibrar, né? Porque o Brasil, na verdade, é o país com o maior contingente de negros e negras fora da África. Sim.
É a segunda maior população de negro. A gente só perde para a Nigéria. Agora, você quer ver só uma coisa interessante? A professora Milene, ela estava me contando em off, que ela já teve um caso, foi só um só, da mãe tirar o aluno da sala porque a professora era negra. Conta isso pra gente, gente. É verdade, gente. Eu atuei, né, no magistério de 1ª a 4ª série, ensino fundamental. E nessa época eu dava aula para 2º ano, eu creio. Aí a diretora me chama lá na sala dos professores e me fala: ô Milene, eu tenho um negócio para te falar, mas aquilo assim, constrangidíssima, diretora. Eu tenho um negócio para te falar, mas eu falei, fala logo. Ela falou: ó, a Fernanda vai sair da sua sala. Aí eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Aí ela falou assim: olha, o motivo é porque você é preta. Gente, aquela hora eu caí, né? Não fiquei arrasadíssima. Por quê? Ela era uma criança, assim, eu sempre fui uma professora carismática, de abraçar, de beijar, e aquilo me doeu muito. E, realmente, quando eu cheguei na sala de aula, ela já havia saído, já tinha sido transferida para outra sala. Mas não parou só aí, não, tá? Depois de adulta, depois já de adulta, porque além de dar aula, eu também sou manicure, sou massagista, né? Então eu fazia massagem e fazia unha de 4 clientes. E uma das clientes falou assim para mim: ó, Milene, eu queria tanto que você fizesse a unha da minha mãe. Falei, então vamos lá, vamos fazer, né? Toda me achando, né? A bonita. Aí ela falou, mas não posso, porque minha mãe não gosta de cor negra, de preto. Aquilo foi outra coisa que me deixou bem arrasada. Por quê? Porque isso, gente, eu falo, é pré-conceito, né? Não justificaria uma coisa dessa. Por que que uma pessoa nem não te conhece, já falar que não quer fazer a unha por eu ser preta? Então, aquilo eu fiquei, assim, abatida, mas nada que não dei a volta por cima. Doutora Alexandre, e hoje estou aqui, né? Como é que fica a saúde mental nessa sociedade racista? Como é que fica a saúde mental do negro? A saúde mental é de quem sofre preconceito, ela é totalmente abalada, né? Por quê? Porque é a pessoa que sofre constantemente discriminação e muitas vezes ela não consegue falar. Se ela não consegue falar pela boca, ela vai falar através do corpo, através de dores. Através de ansiedade, depressão, pânico, automutilação, em casos extremos até tirar a própria vida. Então, como que a gente vai fazer para que não chegue a esse extremo? Eu costumo falar que a gente tem que fazer parcerias com as nossas redes de contato, com família, com amigos, com grupos de representatividade. Se puder fazer terapia, porque o processo terapêutico, você vai se conhecer melhor, buscar alguma coisa que te dê prazer, caminhada, corrida, meditação, praticar esporte e também, se possível, diante de todo esse racismo, ainda procurar algum trabalho que te dê prazer, algum trabalho profissional. Essas são as estratégias que tem que fazer para conseguir ser saudável, apesar de todo esse racismo. Apesar de todo o patrulhamento, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um intervalo e, na volta, nós vamos falar sobre o racismo reverso, gente. É interessante isso. A gente volta. Venha conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem, tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist, os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830.
Bateu aquela fome? Queijo derretendo. Napolitana, mussarela, calabresa, mexicana, baiana. Tá esperando o quê? Ligue, venha retirar. Peça para entregar. 3512-2399. Não deixe de pedir a sua pizza no Ponto da Pizza, a mais gostosa de Rio Preto. 3512-2399. Na Avenida Danilo Galeazzi, 1589, ao lado da Caixa Econômica. Então, gente, eu quero lembrar para você aí, você que está do outro lado, vai lá no YouTube, programa Iris Decalaf, toca o sininho, não, se inscreve primeiro, peraí que eu tô me acostumando com isso, se inscreve primeiro, depois toca o sininho, que todos os nossos programas estão lá, e a gente está começando também um outro programa que você vai ficar, olha, esse é do babado, é do barulho. E antes da gente ir, nós estávamos falando que na volta a gente ia falar do racismo reverso. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu morei mais de um terço da minha vida na Europa. A gente conhece bastante como a coisa funciona lá. E a gente teve no Brasil, porque hoje ele já não consegue fazer mais nada. Mas no auge da carreira dele, ele poderia ter feito alguma coisa pelos negros. Eu morei na Alemanha, por exemplo, você vai lá para os cafundal da Alemanha, o cara não sabe nem que Brasil existe, ele não sabe nem que continente está, mas ele sabe de uma coisa, ele sabe que tem Pelé. E aí uma coisa que é bem comum no Brasil, e eu queria que os homens daqui abrissem a boca para falar, porque eu tô revoltada. O homem no Brasil negro, quando ele consegue ascender, oh meu Deus do céu, esse raio de carioca, quando enfia aí onde não tem. O homem negro, quando ele consegue ascender, é raríssimo você ver casais como Lázaro Ramos e Thaís Araújo. A primeira coisa que o homem negro faz é achar uma loura para ele. Gente, se eu tiver errada, vocês me corrijam, por favor. Porque Thaís Araújo, o Itamar já fez a carinha ali que não. Olha, casais como Thaís Araújo e o Lázaro Ramos, gente, é raríssimo, gente. Eu tô errada, Juliana? Olha lá, Juliana. Não, e isso tem sido muito discutido, né, através dos relacionamentos afrocentrados e essa cobrança maior com relação aos homens especificamente, por eles entenderem, sim, que a partir do momento em que você estabelece relações afetivas com mulheres brancas, em especial loiras... Fica mais fácil a ascensão dele, né? Exatamente. E é interessante, gente, olha, que você vai, por exemplo, na Nigéria, olha, bota uma loura magra aqui e eu gorda. O homem negro, mas nem olha para a loura magra. Ele vai direto olhar, ele prestigia a coisa chamada de raça. E aqui parece que o homem negro, ele entende que a partir do momento que ele botou um DR na frente, ele tem que ter do lado uma loira, ou uma branca, uma japonesinha, né? Porque o Pelé casou com a loura, com a Rose, depois arranjou uma japonesa, mas neguinha mesmo, meu amor, nem pensar. Tá fora do visual dele. Fala, Tamar, que você não abriu a boca ainda, coitado. Eu acho que não tem, assim, na parte não tem nada a ver, porque pelo menos na minha parte, quando eu era mais jovem, a minha primeira namorada foi negra. E eu sempre fui atrás de negras e sempre tomava fora, como se diz assim. E você casou com uma? Não, agora a minha namorada não é tão negra, né, mas é bem... tem descendente de negro, tem descendência negra. Ela é bem puxada. Ô, Juliana, explica isso. Explica então, isso, Juliana. Né, aí eu já não sei. Explica isso, explica. É negra ou não é negra? Explica, velho. Fica difícil até de defender, né? Mas eu acho que é interessante que a gente observe realmente as nossas relações afetivas, né? As pessoas estão utilizando agora aquela frase de que amor não tem cor, né? Não, tem cor sim. Há pesquisas sobre a solidão da mulher negra, e essas pesquisas sobre a solidão da mulher negra falam justamente isso, que o amor tem cor, que a mulher negra ela é sempre preterida, ela nunca é a escolhida. Então, que os homens negros precisam fazer essa reflexão do porquê eles escolhem, né? Porque nós escolhemos os nossos amores. Por que eles escolhem as mulheres brancas? É um processo de branqueamento, Posso né? fazer uma pergunta? Será que não é referente ao meio? Porque, por exemplo, falou do DR. Por exemplo, o advogado vai trabalhar no escritório,
provavelmente ele vai ser o único negro. Ele vai criar relações com as pessoas que estão ali. Automaticamente vai desenvolvendo afinidades naquele meio. Eu creio também que o ambiente possa ser propício. Claudinei. Doutor, eu acho que antes eu tinha essa resposta, eu falava essa mesma questão porque eu sempre convivi em lugares em que a população negra era minoria. Fiz faculdade pública, estudei sempre em escolas particulares, fiz cursos em outras escolas em que eu era a única negra, mas eu percebi que na hora em que eu ia me divertir, eu escolhia também esses lugares em que a maioria das pessoas eram brancas. E, consequentemente, a probabilidade de eu encontrar um homem negro era muito menor. Então, de algum modo, eu era também responsável pelas escolhas afetivas que eu fazia. É por isso que eu falo, essa vivência é a minha, né? Eu sempre fui a bola preta do tabuleiro, né? Na minha sala tinha 80 alunos, eu era o único negro. Né? No meu colégio, sempre estudei em colégios particulares também, eu era o único negro. Então, assim, o meio, né? Eu pego por mim, eu sou filho por adoção. No meu ambiente familiar não tinha negros, né? Então, por isso que eu falo que é questão do meio. E eu adoro tudo que é relacionado à minha origem. As religiões afros, samba, tudo que vem da origem negra. E aí eu não tinha nem com quem ir, para você entender. Por isso que eu falo a questão do meio também fica sendo um pouco... filtra bastante isso e dificulta também, né? Porque você, a partir do momento que você vai para uma federal estudar, você é vista andando com pessoas diferentes do que você... convivia. Não sei, é uma questão que eu trouxe para reflexão mesmo. Cláudio, eu concordo com você plenamente, Edu. Itamar, né? Éder. Eu concordo com você plenamente, Éder. Isso faz parte, acho que todos nós que estamos aqui nesse debate, de alguma maneira, em algum momento, também nos colocamos dessa forma. A gente acabou sendo inserido num meio que é estritamente frequentado por brancos. Isso faz parte do próprio racismo estrutural. Então, é assim que acontece e a gente acaba convivendo só com brancos, frequentando lugares onde nós somos, infelizmente, ainda exceção. A gente é ainda a bola preta, como você mesmo disse. Então, acaba se relacionando mais com mulheres negras. A minha esposa é negra, tá? Mas, sim, acontece. O meio que eu trabalhei durante muito tempo na minha vida e atuo hoje, acaba sendo com muito mais brancos do que negros e esse ambiente acaba favorecendo. Mas a gente tem que se policiar. Eu acho que a gente também tem que começar a tentar buscar uma convivência maior entre nós mesmos, porque realmente existe esse racismo reverso, sim. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, que tem essa situação, sim, que muitas vezes o negro acaba ele mesmo tentando se distanciar, quando ele busca uma ascensão social, ele acaba se afastando um pouquinho das suas origens. Isso é um fato. Porque o que eu acho... Você ia falar, Alexandre? Pode falar. Não, eu estou observando aqui o debate, a gente está analisando muito o lado externo, mas acho que é interessante a gente falar também do interno, porque quando eu falo, por exemplo, o olhar do outro é muito importante para eu construir a minha identidade. Então, se eu cresci e vi, por exemplo, mulheres negras sendo subjugadas, se eu cresci vendo mulheres negras sendo inferiorizadas, elas sempre tendo uma escala menor, quando eu querer me relacionar, eu não vou querer isso para mim, inconscientemente. Então, para minha ascensão, inconscientemente, eu vou procurar alguém que me faça crescer, já que a sociedade é uma sociedade racista. Então, não é uma coisa consciente, mas inconscientemente, eu não vou ver uma mulher negra como prestígio. Então, eu vou trazer para mim pessoas que vão fazer com que eu tenha essa ascensão. É porque a mulher negra é vista sempre como a gostosa, né? A mulher de cama, né? Isso. A mulher que você quer levar para cama, mas não quer andar de mão dada, né? Mulata, eu sou do tempo da mulata do Sargentelli, né? Já sou 1900 e bolinha, né? Então, é complicado. A mulher negra é uma mulher que ninguém quer assumir. Quer levar para cama, mas não quer assumir. Casar, né? Não quer casar. Não é mulher para casar. Tem agora um livro que saiu recentemente da Winnie Bueno, que ela faz uma análise da Patrícia Hill Collins, e ela fala justamente dessas imagens, que elas intitulam de imagens de controle, que é como eu vejo aquela mulher, né? Quais são as possibilidades de eu ver aquela mulher como negra. Então, ou ela é justamente essa mulata, né? Uma mulher pronta para a cama, ou ela está numa posição de trabalhos braçais,
ou ela é raivosa. Tem outras imagens que elas vão conversar durante o livro, mas é particularmente esse termo de imagens de controle. Como eu posso ver diante da sociedade o que é ser uma mulher negra? E ela nunca vai estar nesse papel da que pode casar. Exatamente. Então, assim, a gente sempre analisar esse contexto interno de como funciona a nossa mente é muito importante, porque nada é coincidência. Nada é coincidência. Desde quando, de uma bala perdida, que tem um alvo, que é uma pessoa preta, desde a pessoa que não está em ascensão, desde não ter representatividade, tudo tem um porquê por trás. Então, ver como funciona a mente internamente. O externo é muito importante, sim, mas como funciona dentro de cada um também. Porque tem também, né, como a pessoa se vê também, né? É uma coisa que vem de dentro para fora, né? Como a pessoa se vê, né? Você, no processo de capoeira, dentro daquilo que você faz, você tem... a capoeira em si já é uma brincadeira de negros, né? Mas você tem muitos brancos, você tem poucos negros jogando capoeira. Nos meus alunos, eu não tenho nenhum aluno negro. Olha só, gente. Não tenho nenhum aluno negro. Eu dou aula desde os meus 25 anos. Vou fazer 40 agora, mas não tenho um aluno negro. Olha só, presta atenção, gente, nessa informação. Como é que a gente quer que a gente se equipare? Como é que a gente... Sabe, fica complicado. Esse é um esporte. A capoeira é um esporte? É um esporte. É um esporte. Ele é tratada como uma luta e uma dança. Porque os escravos quando chegavam os feitores, eles começavam a dançar. Colocaram uma ginga no meio para disfarçar. Porque naquela época era crime, né, você fazer capoeira. Quem fazia capoeira ou era preso ou era morto. Então eles disfarçaram como uma dança. E voltando ao assunto para os meus alunos, lá pelo menos na minha cidade, os brancos dão mais valor à capoeira, tem posta em face, anda com camiseta, do que os próprios negros. Se bobear, os negros têm vergonha de jogar capoeira, né? Sim, com certeza. Até mesmo na parte do MMA, a origem do brasileiro no MMA, eles começaram na capoeira. A maioria. Eu não tinha essa informação. Todos são capoeiristas. Anderson Silva... o Vitor Belfort jogou capoeira também. E é bonita a capoeira, né? Então, porque ela dá uma diferença na parte da luta. Porque ela não tem uma base fixa. Você movimenta, você articula, você sai golpe de qualquer lugar que você está, tanto no chão como no alto. Então ela tem uma parte na luta, uma visão maior, para quem é lutador. Não, deixa a Juliana... Você só me permite discordar num ponto que eu não acho que os brancos valorizam mais a capoeira do que os negros. Eu digo que os negros estão preocupados demais em sobreviver. E nessa preocupação excessiva em sobreviver, não sobra tempo. Não sobra tempo para a cultura, né? E isso, se você quem estuda administração sabe, né? Que existe uma pirâmide e a primeira coisa que você vai fazer é tentar sobreviver. A última coisa que você vai fazer é lazer e cultura. Então, se você não tem uma estrutura pronta, você não vai pensar em capoeira, né? Apesar de ser oriundo, né, da nossa cultura, apesar de fazer muita e falar muito sobre a nossa cultura, e aí, né, eu sempre bato nessa tecla. Nós precisamos chamar, né? Se eu detenho esse poder, se eu detenho esse conhecimento sobre a capoeira, eu preciso chamar um outro negro e falar: escuta, vem aqui, que isso daqui também é sobre você. Olha, nós vamos fazer o intervalo e na volta, assim, olha, pra gente fechar, eu quero... Olha, gente, pelo amor de Deus, eu acho que tudo que existe, que está ao nosso dispor, e a gente tem dinheiro para pagar, a gente pode e deve ir lá comprar, tá? Mas a Anitta, a Buderek, a Isabela Santoni já foram acusados de apropriação cultural. Como assim? Só porque elas estavam de dread? Você já pensou, rapaz? Vão me acusar de apropriação cultural. Fiz plástica de fio. A gente vai fazer o intervalo e volta em seguida.
Venha conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem. Tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist. Os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830. De volta! Nossa, amanhã é gostoso demais, gente, fazer esse programa. É sempre assuntos que eu tenho certeza que você aí do outro lado, você também queria dar a sua opinião. Faz o seguinte, vai lá no nosso canal no YouTube, deixa os seus comentários que a gente com certeza vai ler e responder todos eles. E quem sabe a gente vai aproveitar também para um próximo debate. E antes da ida a gente estava falando do estilo, da apropriação cultural, gente. Pelo amor de Deus. Aí eu vou aqui puxar para Juliana, porque ela é do movimento negro. Pelo amor de Deus, né? A base do movimento, a base da cultura ser considerado cabelo, ser considerado, por favor. Tudo bem que o cabelo faz parte da cultura, é uma coisa que, se você gosta, muito bem. Ó, eu hoje estou de indiana, por exemplo, né? Eu amo os sares, né? E aí, eu faço plástica de fio, sabe? Normal, eu gosto. Sabe, eu já usei trancinha. Aliás, eu adoro mudar. Eu mudo os móveis da casa, eu mudo tudo. A Anitta já foi considerada, já consideraram que ela tinha feito apropriação cultural. E o pai dela é mulato. O Panito é mulato. Fala, Ju. Pior que você pegou justa, mais saia justa, né? Porque toda vez que eu vou conversar, dar alguma palestra, as pessoas querem saber da danada da apropriação cultural, querem saber o que é apropriação cultural, quanto que é apropriação cultural. E eu gosto de dar como referência uma música do Baco Exu do Blues. E nessa música, ele vai falando todas as coisas que foram criadas por pessoas negras e que nós não sabemos que foram criadas por pessoas negras e que atualmente a gente considera que foi uma criação branca. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, quando nós falamos sobre apropriação cultural, nós não estamos falando sobre o seu direito de usar ou não tal coisa. Nós estamos falando sobre o direito de referenciar a fonte. Então, vocês sabem de onde que veio o blues? Vocês sabem das influências do blues e do rock, né? Então, a gente não tem do Elvis, vamos citar o Elvis, né? Uhum. A gente vê muita imagem do Elvis, mas não sabe de onde que vieram as referências, inclusive do dançar dele, né? O Elvis, ele faz uma movimentação pélvica muito forte, e essa movimentação pélvica que ele faz no dançar dele é da dança afro, né? Então, pensar sobre essas referências é pensar sobre apropriação cultural. Falar sobre apropriação cultural não é falar sobre o direito de uso de determinadas questões, mas falar sobre de onde vieram essas questões e de valorizar. E por que esse debate é importante, né? Esse debate é importante porque uma das questões para colocar o negro nessa situação de escravidão foi justamente não reconhecer o conhecimento que o negro tinha produzido, né? Então, o negro sempre produziu muito conhecimento e, a partir do momento que o branco colocou ele como animal, né, e como, consequentemente, não capaz de produzir um conhecimento, eu dou a ele o direito de escravizar o outro. Então, quando a gente está falando sobre apropriação cultural, nós estamos falando sobre isso, sobre todas as coisas que a maioria da população não sabe que vieram dos negros e que, no entanto, vieram deles. Tem um caso bastante emblemático que foi uma funcionária de uma agência de marketing que foi humilhada por causa das tranças e foi demitida, né, lá em São Paulo, né? E ela disse, olha, você pode falar do meu trabalho, agora das minhas tranças, da minha cultura, você não pode falar, né? E é muito legal porque essa música do Baco Exu do Blues fala justamente isso. Ele fala, eu vou contar para vocês tudo que era do negro e não era permitido, e quando foi colocado pelo branco foi aceito, né?
Então, quando eu sou uma pessoa branca e utilizo turbante, eu estou utilizando uma moda étnica, ok. Mas quando eu sou negro e utilizo turbante, eu sou barrada em alguns estabelecimentos, porque eu faço muita Muito referência bem, à minha cultura. A branquitude, na verdade, ela vem mais como uma posição de poder, né? Ela é uma coisa que foi herdado da gente, foi herdado, né? A gente veio com essa história, né? Não é isso, Claudinei? Você quer fazer... Quanto tempo nós temos aí, Márcia? Eu vou dar quanto tempo para cada um deles? Claudinei, eu quero que você deixe, então, para a gente aquilo que você pensa. O que você acha que poderia contribuir para aquela pessoa que tá em casa, que está assistindo a gente do outro lado? O que você acha que, de alguma maneira, ela poderia fazer, que está ao alcance dela? Enfim, deixa a sua opinião para a gente. Bom, Iris, eu acho que o que nós precisamos fazer, você que é negro mesmo, na verdade, você que é branco também, né, principalmente, a gente tirar de nós esse peso, esse preconceito de você enxergar que não existe, querer dizer que não existe um racismo estrutural no Brasil, tá? Tirar essa visão, porque ele existe, ele faz parte hoje da nossa sociedade, é o que acontece e a gente tem que tirar esse peso e reconhecer isso. Muitas vezes as pessoas ficam enxergando essa nossa intenção de querer se posicionar como um choro desnecessário ou mesmo um lamento porque a gente está querendo buscar algo que ficou no passado e que não nos foi dado. Mas isso faz parte da nossa sociedade e a gente tem como buscar nas pequenas coisas, reconhecer esse direito, não ficar criticando quem se posiciona, já vai ser uma grande coisa. Tá? Fazendo isso, você reconhecendo que existe o racismo estrutural no Brasil, já é um grande passo para a gente conseguir evoluir. Eu acho também que a gente tem que pensar o que a gente pode fazer para modificar o sistema estrutural, governamental do Brasil, gente. É uma coisa que é de governo, eles fazem descer pela sua goela abaixo. Essa é a verdade. Não oferecem suporte para a gente para absolutamente nada. Itamar, suas considerações? Eu acho que a gente tem que se unir mais, não importa se é negro ou se a gente ser branco, eu acho que o amor abrange tudo. Então, um respeitando o limite do outro, não criticando nem raça, nem cor, ser unido. O amor acho que comanda todos. Eu acho que seria muito bom se a gente pudesse pensar que nós somos apenas um Com ser certeza. humano. Todos filhos de Deus embaixo do mesmo céu, porque o mesmo céu que brilha para um, brilha para todos nós, né? Professora Milene, mineira. Olha, só voltando, né, ao que eu estava falando, essa aluna minha, ela foi minha aluna depois do 2º grau em biologia. E quando ela me viu na sala, ela era filha adotiva e eu também era. Então, ela convivia só com branquinho e eu também convivia só com branquinho. Quando ela me viu na sala, ela ficou branca, porque eu creio que eles contaram para ela o episódio que aconteceu. E aí ela veio falar comigo, professora Milene, e ali nós se tornamos muito amigas, aí eu fui conhecer totalmente a vida dela, a família dela, e depois a gente se deu bem o resto do ano, foi maravilha, viu, gente? Então, é assim, o que a gente tem que fazer? É se posicionar mesmo, né, como ser humano, e pôr o amor sobre todas as coisas, e aprender a amar cada um e respeitar como a gente precisa ser. Cada um se respeitando um ao outro, e aí a gente chega lá, né? Eu costumo dizer que eu não dou a ninguém o direito de me diminuir, sabe? Eu não dou a ninguém esse direito. Na verdade, eu nunca senti o racismo de raça. Eu já senti preconceito de gorda. O mundo não é dos gordos. Agora, de raça, não. E aí a minha mãe estava me lembrando que, quando eu tinha 10 anos, eu comecei a estudar inglês e perguntaram para ela, mas você está botando essa menina... Eu falo 5 idiomas, tá? Você está botando essa menina para aprender inglês? Pra quê?
Né? Pra quê? Como assim, né? É impressionante, né? Agora aqui eu tô na dúvida aqui, porque os três aqui, a gente botou, tá bem equilibrado. A gente tem três aqui, eu não sei se eu começo com o psicólogo, com o advogado ou com o movimento negro. Alexandre, você que está com o microfone. Eu só queria pontuar que a minha colega que falou que ela é adotada, né? O meu colega também falou que é, e eu também sou. Então, olha que marcador importante, né? Muito. Tá vendo? Então, assim, pra gente, só uma observação para a gente considerar. Eu, enquanto psicólogo, eu quero falar para todos os negros, cuide da sua saúde mental. Eu não sei se você teve a oportunidade de andar de avião. Sempre quando você vai no avião, a cabine de som fala assim: atenção, senhores passageiros, se acontecer alguma coisa, cairá máscara de oxigênio. E fala uma coisa muito importante: primeiro coloque em você, para depois colocar nas crianças, nos idosos ou em quem precisar. O que eu quero dizer? Que antes de você cuidar do outro, cuidar dos seus, cuide primeiro de você. Cuide de você para que você consiga enfrentar o racismo da melhor forma possível e cuidar dos seus iguais. E força pra gente. Doutor Éder. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema muito importante. Queria deixar um recado para todos que estiverem ouvindo, principalmente os negros. Não desistam dos seus sonhos. Nós somos iguais a todos. Talvez a trajetória para nós seja um pouco mais difícil, mais obstáculos, mas nós venceremos da mesma forma. E os gestores públicos que estiverem assistindo, vamos investir em educação. Nós precisamos de educação para criar oportunidades, para que as pessoas consigam alcançar seus sonhos, seus objetivos. Nós, negros, nós construímos esse país. Nós não vamos deixar que coloquem a gente no lugar que não é nosso. Esse país é tão nosso quanto o dos brancos, e nós entendemos que nós vamos ocupar todos os espaços. Espero que meus filhos, eu tenho 3, que eles possam ver um país com menos igualdade lá na frente racial, porque isso é um tumor que vai comer na nossa sociedade, mas eu acredito que com a educação a gente vai conseguir diminuir isso. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que com certeza, através da educação, é tudo um processo lento, né, gente? A evolução não dá saltos, né? Eu acho que é isso mesmo, né? É por aí, né? Nós somos um país jovem, embora a gente tenha uma dívida muito grande em relação à abolição, aos escravos, né? Nós escravos, nós fomos o último país a abolir a escravatura, né? Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é o tempo, é a gente passando essa informação para os nossos filhos, para as pessoas à nossa volta, é a gente estimulando. Olha, se cada um de nós, por exemplo, que estamos aqui, nós estamos em número de 7. Se a gente adotar uma criança negra, entre aspas, adotar intelectualmente, né? Você já vai estar dando, de alguma maneira, um pontapé para isso se modificar. Entendeu? E quando eu falo adotar intelectualmente, não é você só cochear, porque às vezes até o fato de você ir na escola, você ajudar a fazer o dever, né? Só isso já é suficiente, né? Não é isso, Juliana? Eu ia puxar a sardinha para a educação mesmo, porque sou de lá, né? E eu acredito que essa mudança só vai acontecer com a educação. Educação e informação correta. Gosto muito quando você diz que tem 5 línguas, quando você destaca o título de cada um que está aqui presente e a ocupação de cada um aqui presente, que é para que nós possamos ter novos espelhos. Aos negros eu gosto de dizer para que eles se aquilombem no sentido de procurar os seus iguais e de procurar acalanto em pessoas que vivem coisas e condições parecidas com as de vocês. Aos negros e não negros, eu digo estudem. Estuda, que é para não sair por aí falando incoerências, né? Para não reproduzir o racismo, que é para não reproduzir essas situações de poder que em muitos momentos colocam os negros em situações muito complexas, né? Com informação a gente resolve grande parte dos nossos problemas. E esse foi mais um Debates Populares.
E como sempre, quando a gente acaba os debates, a gente tem uma música para ilustrar o tema, né? Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos com a música de hoje, que é o Canto das Três Raças, de Clara Nunes. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela guerra das correntes, nada adiantou. E de paz se faz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Oh, 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 que ecoa a noite e dia, é ensurdecedor, mas mais que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, e sou apenas como que soluçar de dor. Oh, 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 ensurdecedor, mas mais que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como um soluçar de dor. Oh, 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 oh. E no batuque, Arielle Pandolfo. Obrigado, Arielle. Muito obrigado a você.
Vidas negras importam. Ter consciência negra significa compreender que somos diferentes, pois temos mais melanina na pele, cabelo pinchain, lábios carnudos e nariz achatado. Mas que essas diferenças não significam inferioridade. Ter consciência negra significa que ser negro não significa defeito. Significa apenas pertencer a uma raça que não é pior e nem melhor que outra, e sim igual. Ter consciência negra significa que somos discriminados 2 vezes. Uma porque somos pobres, outra porque somos negros. E quanto mulheres, ainda mais uma vez, por sermos mulheres negras, sujeitas a todas as humilhações da sociedade. Ter consciência negra significa compreender que não se trata de passar da posição de explorados a exploradores, e sim lutar junto com os demais oprimidos para fundar uma sociedade onde todos tenhamos na prática iguais direitos, iguais deveres. Ter consciência negra significa que, sobretudo, sentir a emoção que vem do choque em nosso peito, da tristeza de tanto sofrer com o desejo férreo de alcançar a igualdade, para que se faça justiça ao nosso povo, à nossa raça. Ter consciência negra significa compreender que para ter consciência negra não basta ser negro e até se sentir bonito, e sim que, além disso, sentir a necessidade de lutar contra as discriminações raciais, sociais e sexuais, onde quer que se manifestam, porque vidas negras importam. Parem de nos matar